Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero podcast. One more time, Teacher Jay here. And guess what? Today we're going to study with the Little Prince one more time. And this time we're going to go to chapter 4. The name of the chapter is Asteroid. I hope you guys like this episode. So without further ado, let's get started. Hello, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero podcast, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. Eu sou o Teacher Jay e esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês estejam curtindo essa série aí do Pequeno Príncipe. Se essa é a sua primeira vez vendo e ouvindo o nosso podcast, eu tenho duas recomendações. A primeira é, você pode voltar lá do primeiro episódio e ouvir tudo do começo, porque mesmo que você já tenha uma certa experiência com inglês, pode ser que você aprenda bastante coisa, reforce pontos, enfim, pode ser que isso agregue ao seu conhecimento. Agora, se você já é mais avançado e você não quer voltar do início, eu sugiro que você volte ao começo deste quadro, ao começo dessa saga do Pequeno Príncipe, que é o episódio 205, tá bom? Hoje já estamos indo pro 4º capítulo do Pequeno Príncipe, então volta do começo para você ter um parâmetro geral aí do que te aguarda, combinado? Você que já é ouvinte frequente, obrigado por ouvir novamente, obrigado por voltar aqui. E vale avisar que esse vídeo também, esse podcast também está disponível em vídeo, tá? Se você estiver pelo Spotify, você pode clicar aí que o vídeo vai estar disponível, você pode ver pelo YouTube também, você pode ouvir no Spotify só o áudio também, não tem problema. Os dois vão funcionar nesse caso, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos começar com o capítulo 4 do Pequeno Príncipe, Asteroid. Let's get started. Lembrando que a gente usa esse site News in Levels aqui para nos ajudar e nos auxiliar nesse estudo, só que, como eles estão lendo com esse robozinho aqui, eu prefiro que eu leia, tá? Para ficar mais natural. Guys, só para quem não sabe como funciona a dinâmica, nós estamos lendo aqui em 4 níveis diferentes, tá? Primeiro a gente pega o capítulo e lê ele no level 1, que é bem fácil, tem palavras simples e é bem de boa. Depois vamos pro level 2, que é um pouco mais complexo. O level 3, que é bem mais difícil. É quase com todas as palavras aí mais avançadas. E depois a gente vai ainda pro capítulo original do audiobook, que aí é outro level de dificuldade, tá? Então a gente tá usando o site News in Levels, nesse caso o Little Prince in Levels, para nos auxiliar. Obrigado aí, Little Prince in Levels, por nos auxiliar nessa jornada. E vamos lá. Let's go. So, I think that the planet of the Little Prince is asteroid B612. In 1909, when an astronomer discovers this asteroid, the astronomer is from Turkey. E aí aparece uma foto aqui de um astrônomo olhando numa luneta. He speaks about his asteroid at a big conference, but nobody believes him because he has Turkish clothes. It is crazy, but people do these things. Olha que loucura. E aqui aparece a foto do astrônomo mostrando... Ele tá vestido com roupas turcas, right? E ele tá mostrando aqui os cálculos que ele fez para dizer que tem um planeta e tudo mais. Vamos continuar. But there is something good for asteroid B612. A Turkish leader says that people in Turkey must have clothes like Europeans. The astronomer speaks about his asteroid again in 1920. He has very nice clothes, and now everybody believes him. Aí mostra a foto dele também, mostrando o mesmo quadro, só que com roupas ocidentais, digamos. Ele tá com smoking branco aqui, aparentemente. I speak about asteroid B612, and I speak about its number because people like numbers. When you tell people that you have a new friend, they never ask you questions about important things. They never ask you, is his voice nice? What games does he play? Does he have butterflies at home? They ask, how old is he? How many brothers does he have? How big is he? How much money does his father have? If they know these numbers, they think that they know this person. If you say to people, I know a small red house. It has beautiful flowers in the windows. A lot of birds fly around the house. The people can't imagine the house. You must say to the people, I know a big house. It is very expensive. You can buy this house for $100,000. Then the people say, it is a nice house. If you say to people, the little prince exists because he laughs and he wants a sheep, this information is not enough for the adults. They don't believe you. They think that you live in a dream.
But if you tell them the planet of the little prince is asteroid B612, they believe you. This is how the people think. If you understand life, you don't need numbers. You need to hear a nice story. You like to hear the little prince lives on a small planet. The planet is very small. The little prince is alone. He wants to have a friend. If you understand life, this is what you want to hear. Ok, fim do primeiro capítulo, bem simples, bem pequeno também, né, guys? Vamos à dissecação, vamos entender 100% do que tá rolando aqui. Vamos lá? Lembrando, como sempre, que o material de apoio está disponível aqui na descrição, ok? Assim, todo o material está concentrado no nosso site Inglês Zero Podcast. E aí você acessa a barra little-prince-4 para esse episódio, -3 para o episódio 3, -2 para o episódio 2 e assim consequentemente, tá? Vamos lá. Então começa dizendo assim, ó, I think that the planet of the Little Prince is asteroid B612. Aqui é o piloto falando, eu acho que o planeta do Little Prince, do Pequeno Príncipe, é o asteroide B612. Em 1909, em 1909, lembrando que esse 09 aqui, geralmente quando tem zero o pessoal pronuncia O, ok? One astronomer discovers this asteroid. Um astrônomo descobre esse asteroide. The astronomer is from Turkey. O astrônomo é da Turquia. Olha, não anotei nada por enquanto porque não tem nada muito peculiar em termos de vocabulário, tá? Aí aparece a foto do astrônomo vestido com roupas turcas olhando uma luneta. He speaks about his asteroid at a big conference. Ele fala sobre seu asteroide em uma grande conferência. But nobody believes him. Mas ninguém acredita nele, ok? Because he has Turkish clothes. Porque ele tem... Because he has Turkish clothes. Roupas turcas. Só uma dica aqui, a palavra roupas, o spelling is C-L-O-T-H-E-S. C-L-O-T-H-E-S, mas a pronúncia é como se você tirasse o T-H-E-S, fica close. Ok, a pronúncia mais aceitável e mais fácil. E todo mundo fala assim, tá? Então ninguém acredita nele por causa das roupas turcas dele. It is crazy, but people do these things. It is crazy, but people do these things. É maluco, é louco, mas as pessoas fazem essas coisas, né? Que coisas? De desacreditar de alguém por conta da roupa. Olha que legal. Olha que louco, na verdade, né? But there is something good for asteroid B612. Mas existe algo bom pro asteroide B612. A Turkish leader says, um líder turco diz, that people in Turkey must have clothes like Europeans. That people in Turkey, que as pessoas na Turquia, must have clothes, tem que ter roupas, devem ter roupas, like Europeans, como os europeus. The astronomer speaks about his asteroid again in 1920. O astrônomo fala sobre seu asteroide de novo em 1920. Guys, está bem de boa de vocabulário até agora, hein? Por isso que eu não tô pontuando nada. He has very nice clothes. Ele tem roupas muito legais. And now everybody believes him. E agora, everybody believes him. Todos acreditam nele. A segunda vez que a gente usa o verbo believe, de acreditar. Vamos lá. I speak about asteroid B612 and I speak about its number. Então, I speak about asteroid B612. Eu falo sobre o asteroide B612. And I speak about its number. E eu falo sobre seus números. Its, ITS sem apóstrofo, significa seu ou sua para coisas, né? Então eu falo sobre seu número, seu do asteroide. Because people like numbers. Porque as pessoas curtem, gostam de números. When you tell people that you have a new friend, quando você diz às pessoas that you have a new friend, que você tem um novo amigo, they never ask you questions about important things. Eles nunca te fazem perguntas sobre coisas importantes. Tá bem fácil, né? They never ask you... Eles nunca te perguntam... Is his voice nice? A voz dele é boa, é legal. What games does he play? Que jogos ele joga? Does he have butterflies at home? Ele tem borboletas em casa? Para o piloto, essas são as perguntas interessantes. Legal, né? They ask. Eles perguntam. How old is he? Qual a idade dele? How many brothers does he have? Quantos irmãos ele tem? How big is he? Quão grande ele é? How much money does his father have? Quanto dinheiro o pai dele tem? Legal, né? Então, várias perguntas com how aqui. Fica a dica. Ó. How old? Qual a idade? How many brothers? Quantos irmãos? How big? Quão grande? How much?
quanta quantia. E assim por diante. If they know these numbers, they think that they know this person. Se eles sabem esses números, eles acham que eles conhecem essa pessoa. If you say to the people, se você falar para as pessoas, I know a small red house, eu conheço uma casa pequena vermelha, it has beautiful flowers in the windows. Ela tem bonitas flores, belas flores nas janelas. A lot of birds fly around the house. Um monte de pássaro voa ao redor da casa. The people can't imagine this house. As pessoas não conseguem imaginar essa casa. You must say to the people, você deve dizer às pessoas, I know a big house. Eu conheço uma grande casa. It is very expensive. Ela é muito cara. You can buy this house for $100,000. Você consegue comprar essa casa por $100 mil. Then people say, it is a nice house. Então as pessoas dizem, é uma ótima casa, uma boa casa. Guys, quem der hoje em dia $100 mil não compra uma casa muito boa não, viu? Pois é, os imóveis aumentaram bastante desde que esse livro foi escrito, não é mesmo? Vamos lá. If you say to the people, se você diz às pessoas, the little prince exists because he laughs and he wants a sheep, this information is not enough for the adults. De novo, if you say to people, se você fala para as pessoas, the little prince exists, o Little Prince existe, o Pequeno Príncipe existe, because he laughs, porque ele ri, and he wants a sheep, e ele quer uma ovelha, this information is not enough for the adults. Aqui eu vou anotar pela primeira vez 2 palavras. Guys, o interessante é que se você está acompanhando essa série desde o começo, a gente consegue ver que há palavras com recorrência, né? Tem palavras que aparecem em todos os capítulos, né? Então aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente já viu essa palavra antes. Laugh, a escrita é L-A-U-G-H, que significa risada. Ela, embora termine com G-H, ela tem um som de F, então é laugh, risada, tá? E aí tem outra palavra interessante aqui que é enough, que por incrível que pareça, não foi combinado, mas também é uma palavra que termina com UGH e também tem um som de F. Não são todas, são raras exceções e elas vieram juntas aqui. Então, laugh, risada, e enough, que significa suficiente. E sua escrita é E-N-O-U-G-H. Também esse UGH tem som de F. Enough. Laugh, risada, enough, suficiente. Então, the little prince exists because he laughs and he wants a sheep. Se você falar para as pessoas que o Pequeno Príncipe existe porque ele ri e ele quer uma ovelha, this information is not enough for the adults. Essa informação não é suficiente para os adultos. They don't believe you. Eles não acreditam em você. They think that you live in a dream. Eles acham que você vive em um sonho. But if you tell them, mas se você disser a eles, the planet of the little prince is asteroid B612, o planeta do Pequeno Príncipe é o asteroide B612, they believe you. Eles acreditam em você. This is how the people think. This is how é assim que. Vou anotar essa frase inteira, porque se você for traduzir ela literalmente, this is how, seria isso é como. Mas a melhor tradução em português seria é assim que. Right? This is how we done here. É assim que fazemos aqui, né? Aqui ele está dizendo this is how the people think. É assim que as pessoas pensam. Vamos para o último parágrafozinho. If you understand life, se você entende a vida, you don't need numbers. Você não precisa de números. You need to hear a nice story. Você precisa ouvir, hear, de ouvir, uma história legal. You like to hear. Você gosta de ouvir. The little prince lives on a small planet. O Pequeno Príncipe mora em um pequeno planeta. The planet is very small. O planeta é muito pequeno. The little prince is alone. O Pequeno Príncipe é sozinho. Vamos anotar aqui alone como sozinho, ok? Aqui lembrando que essa história vai ficar muito mais complexa nos levels 2 e 3, tá? Então, o Pequeno Príncipe é sozinho. He wants to have a friend. Ele quer ter um amigo. If you understand life, se você entende da vida, this is what you want to hear. É isso que você quer ouvir. Bom, muito bem, guys. Antes de passar para o level 2, a gente vai fazer aquela tradicional leitura, onde eu dou 2 segundos de pausa e você pode pausar no seu celular se você quiser. Eu vou ler a frase em inglês, vou pausar por 2 segundos, você tenta traduzir depois que eu disser, tá? E depois eu venho com a tradução e você confere se você traduziu bem. Entenderam? Eu vou ler a frase em inglês, vou dar 2 segundos. Se você quiser mais tempo, pause. E aí depois eu venho com a tradução para ver se vocês entenderam tudo. Vamos lá?
I think that the planet of the Little Prince. Eu acho que o planeta do Pequeno Príncipe is asteroid B612. É o asteroide B612. In 1909, em 1909, one astronomer discovers this asteroid. Um astrônomo descobre esse asteroide. The astronomer is from Turkey. O astrônomo é da Turquia. He speaks about his asteroid at a big conference. Ele fala sobre seu asteroide em uma grande conferência. But nobody believes him. Mas ninguém acredita nele, because he has Turkish clothes. Porque ele tem roupas turcas. It is crazy, but people do these things. É louco, é maluco, mas as pessoas fazem essas coisas. But there is something good for asteroid B612. Mas existe algo bom para o asteroide B612. A Turkish leader says that people in Turkey... Um líder turco diz que as pessoas na Turquia must have clothes like Europeans. Devem ter roupas como os europeus. The astronomer speaks about his asteroid again in 1920. O astrônomo fala sobre seu asteroide de novo, novamente, em 1920. He has very nice clothes. Ele tem roupas muito legais. And now everybody believes him. E agora todos acreditam nele. I speak about asteroid B612. Eu falo sobre o asteroide B612. And I speak about its number. E eu falo sobre seus números. Because people like numbers. Porque as pessoas gostam de números. When you tell people that you have a new friend... Quando você fala para as pessoas que você tem um novo amigo... They never ask you questions about important things. Eles nunca te fazem perguntas sobre coisas importantes. They never ask you, is his voice nice? Eles nunca te perguntam, a voz dele é legal? What games does he play? Que jogos ele joga? Does he have butterflies at home? Ele tem borboletas em casa? They ask... Eles perguntam, how old is he? Quantos anos ele tem? How many brothers does he have? Quantos irmãos ele tem? How big is he? Quão grande ele é? How much money does his father have? Quanto dinheiro o pai dele tem? If they know these numbers, se eles sabem esses números, they think that they know this person. Eles acham que eles conhecem essa pessoa. If you say to the people, se você disser à pessoa, I know a small red house. Eu conheço uma casa pequena vermelha. It has beautiful flowers in the windows. Tem belas flores na janela. A lot of birds fly around the house. Um monte de pássaro voa ao redor da casa. The people can't imagine the house. As pessoas não conseguem imaginar a casa. You must say to the people. Você deve dizer às pessoas, I know a big house. Eu conheço uma casa grande. It is very expensive. É muito cara. You can buy this house for $100,000. Você consegue comprar essa casa por $100,000. Then the people say it's a nice house. Então as pessoas dizem, é uma casa legal. If you say to the people, de novo, essa frase repete muito, né? Se você diz para as pessoas, the little prince exists because he laughs and he wants a sheep. O pequeno príncipe existe porque ele ri e ele quer uma ovelha. This information is not enough for the adults. Essa informação não é suficiente para adultos. They don't believe you. Eles não acreditam em você. They think that you live in a dream. Eles acham que você mora em um sonho. But if you tell them,
Mas se você diz a eles, the planet of the Little Prince is asteroid B612. O planeta do Pequeno Príncipe é o asteroide B612. They believe you. Eles acreditam em você. This is how people think. É assim que as pessoas pensam. If you understand life, you don't need numbers. Se você entende da vida, você não precisa de números. You need to hear a nice story. Você precisa ouvir uma história legal. You like to hear The Little Prince lives on a small planet. Você gosta de ouvir O Pequeno Príncipe mora em um pequeno planeta. The planet is very small. O planeta é muito pequeno. The Little Prince is alone. O Pequeno Príncipe está sozinho. He wants to have a friend. Ele quer ter um amigo. If you understand life, this is what you want to hear. Se você entende da vida, é isso que você quer ouvir. Bom, muito bem, meus amigos. Level 1 terminado. Vamos agora para o Level 2. Let's go! Level 2, começando com a leitura, tá? Lembrando que agora vai ficar mais difícil, mais legal, com mais detalhes. E that's it. Let's go. I believe that the planet from which the Little Prince came is asteroid B612. This asteroid was seen only once through the telescope. It was by a Turkish astronomer in 1909. He spoke about his discovery at an international astronomical congress, but nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Adults do such things. Fortunately for the reputation of asteroid B612, a Turkish leader made a law that people had to wear clothes like Europeans. The astronomer spoke about his discovery again in 1920. He was wearing very elegant clothes, and this time everybody accepted his discovery. I'm telling you these details about asteroid B612, and I'm telling you its numbers because adults like numbers. When you tell them that you have a new friend, they never ask you questions about important things. They never ask you, what is the sound of his voice? What games does he play? Does he collect butterflies? They ask, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father make? If they know these numbers, they think that they know this person. If you say to the adults, I saw a beautiful red house with beautiful flowers in the windows and birds on the roof, they can't imagine the house. You have to say to them, I saw a house that cost $100,000. Then they can say, oh, it's a pretty house. So if you say to the adults, the Little Prince existed because he was nice, he left and he wanted a sheep. And if you want a sheep, it's clear that you exist. This information won't help them. They will shake their heads and they will think that you live in a dream. But if you tell them the planet he came from is asteroid B612, then they will believe you. And they won't ask you any questions. Adults are like that. We mustn't blame them. Children have to be pretty patient when they speak to adults. But of course, we who understand life, we don't care about numbers. We like to tell a story like a fairy tale. We like to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet only a little bigger than himself and who needed a friend. For those who understand life, it would sound much better. Very good, guys. Muito mais legal esse capítulo 2, com muito mais informações relevantes e interessantes. Vamos lá? Vamos à parte da dissecação, vamos entender 100% do que está dizendo aqui. I believe that the planet... Eu acredito que o planeta... From which... Já vimos which aqui algumas vezes, significa do qual. Como tem o from, antes aqui, ó. Eu acredito que o planeta do qual the Little Prince came, que o Little Prince veio, came, C-A-M-E, significa vir no passado. No presente é come, no passado é came. Que ele veio is asteroid B612, é o asteroide B612. This asteroid was seen... Esse asteroide foi visto. Nós temos aqui o verbo to be no passado, was. E nós temos o verbo ver no particípio, seen, que é visto. Então, esse asteroide foi visto only once, apenas uma vez, through the telescope, pelo telescópio. Esse through aqui a gente já tratou aqui antes,
vale a pena anotarmos essa palavra de novo porque ela é bastante relevante. A escrita é totalmente não condizente com a pronúncia, aliás. Mas through significa através ou pelo de através, tá? Não pelo de corpo, pelo amor de Deus, pelo de através, ok? Através, pelo, fechou? Então, through the telescope é pelo telescópio, fechado? Então, ele só foi visto uma vez, was seen only once, foi visto apenas uma vez, through the telescope, pelo telescópio. It was by a Turkish astronomer in 1909. Foi by a Turkish astronomer, por um astrônomo turco. Eu chamo esse by aqui de o by de quem fez, né? O by de quem fez, é BY apenas, tá? E por que eu chamo de by de quem fez? Porque ele é usado para explicar quem fez algo. Por exemplo, this computer was made by IBM. Esse computador foi feito pela IBM. A IBM que fez, por isso que é o by IBM. This song was written by the Beatles. Essa música foi escrita pelo Beatles. Tá? I go to work by car. Vou pro trabalho de carro. Então, como que você vai? De carro. Então, essa é a ideia, tá? Então, aqui tá dizendo que it was by a Turkish astronomer. Foi pelo astrônomo turco em 1909. Continuando. He spoke about his discovery at the International Astronomical Congress. Spoke about, já vimos aqui o speak about no level 1, que é falar sobre. Aqui é o passado, spoke about. Ele falou sobre his discovery, sua descoberta, at the International Astronomical Congress, no Congresso Astronômico Internacional. But nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. But nobody believed him, o passado de believe, que é acreditar, é believed, é só um Dzinho no final. Ninguém acreditou nele because he was wearing. Vamos anotar o verbo wear aqui, que não é onde, tá? Onde tem a mesma sonoridade, mas são palavras diferentes. Wear é W-E-A-R, wear, de vestir, tá? Wear. E aí vale uma dica extra, uma dica mais pro dia a dia. É o seguinte, em português a gente usa vestir para roupa, mas a gente usa o verbo usar para um monte de outros itens. Por exemplo, a gente usa máscara, a gente usa luvas, a gente usa perfume, né? Na verdade, a gente fala passar perfume, né? Enfim, a gente usa... que mais que a gente usa? Enfim, tem vários usares diferentes aí, né? Em inglês, a maioria dessas ações são descritas com o verbo wear. Então, vestir máscara, aliás, usar máscara, wear the mask. Vestir luvas, wear gloves. Vestir perfume, wear perfume. Loucura, né? A maioria dos usares, então, são com o verbo wear e não com o verbo use. Interessante isso daí, tá? Vamos lá. Então, because he was wearing Turkish clothes, porque ele estava vestindo roupas turcas. Adults do such things. Adultos fazem tais coisas. Vamos colocar aqui such thing ou such thing e such as. Só pra gente pegar a ideia desse such. Such thing é tal coisa, tipo a coisa mencionada anteriormente. Such as é tais quais. Ou tal qual, né? Então, vamos pegar essas duas palavras já pra gente ter uma variação do such. Então, adultos fazem tais coisas. Fortunately for the reputation of asteroid B612. Fortunately literalmente significa afortunadamente, que é a ideia do felizmente. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, a Turkish leader made a law. Um líder turco fez uma lei, a law. Qual que era essa lei? That people had to wear clothes like Europeans. Que as pessoas tinham que usar roupas como os europeus. Interessante, será que é verdade também? The astronomer spoke about his discovery again in 1920. Guys, 11 anos depois, bastante tempo, né? O astrônomo falou sobre sua descoberta de novo em 1920. He was wearing very elegant clothes. Ele estava vestindo, de novo, wear como vestir, roupas muito elegantes. And this time, e dessa vez, everybody accept his discovery. Todo mundo aceitou sua descoberta. I am telling you these details about asteroid B612. Eu estou te dizendo. Aqui, ó, já passou várias vezes, então eu vou comentar. O verbo tell, ele é o equivalente ao nosso contar ou dizer. E sempre depois do tell vai ter a quem foi dito. Então, se você me disse algo, diz pra mim,
You told me. Told é o passado de tell, tá? You told me. Se você disse a ele, you told him. Se ele disse a mim, he told me. E assim por diante. Depois do tell, necessariamente tem que ter quem recebeu a mensagem. Tell someone, sempre, tá? Então, a gente já viu aqui no primeiro módulo, tell me, tell you, etc. E agora a gente tá vendo também. Então, I am telling you, estou te dizendo, these details, esses detalhes about asteroid B612. And I am telling you its number. E eu tô dizendo o seu número because adults like numbers. Porque os adultos gostam de números. Lembrem-se que esse piloto aqui, ele tem a alma de criança, né? Ele é bem inquisitivo como uma criança, por isso que ele fala dessa maneira. When you tell them that you have a new friend, quando você diz a eles, aí ó, tell them, dizer a eles, que você tem um novo amigo, they never ask you questions about important things. Eles nunca te fazem perguntas sobre coisas importantes. They never ask you, por exemplo, eles nunca te perguntam, what is the sound of his voice? Qual é o som da voz dele? What games does he like? Que jogos ele gosta? Does he collect butterflies? Ele coleciona borboletas. Lá no primeiro eles falaram, does he have butterflies, né? Aqui é colecionar. They ask, eles perguntam, how old is he? Qual a idade dele? How many brothers does he have? Quantos irmãos ele tem? How much does he weigh? Quanto ele pesa? Vamos anotar aqui a palavra weigh como pesa. Para quem tá ouvindo, só você deve estar pensando que weigh deve ser W-A-Y, como weigh de caminho, maneira, jeito, né? Mas não. Esse weigh de peso é W-E-I-G-H. Peso, pesar, tá? Então, how much does he weigh? Quanto ele pesa? How much money does his father make? Quanto dinheiro o pai dele faz? E aqui nós temos a expressão make money, fazer dinheiro, né? Em português, a gente usaria mais o ganhar dinheiro do que o fazer dinheiro. If they know these numbers, se eles sabem esses números, they think that they know this person. Eles acham que eles conhecem essa pessoa. Então, aqui nós temos o verbo know sendo usado em duas situações diferentes. If they know these numbers, se eles sabem esses números, they think they know this person. Eles acham que eles conhecem essa pessoa. Então, know pode ser o saber, mas também pode ser o conhecer. If you say to the adults, se você diz aos adultos, I saw a beautiful red house with beautiful flowers in the windows and birds on the roof. Eu vi a só é o passado de see, tá? See é ver, só é vi. Então, I saw a beautiful red house. Eu vi uma casa bonita vermelha. With beautiful flowers in the windows. Com belas flores na janela. And birds on the roof. E pássaros no roof. Roof, você deve conhecer já essa palavra, principalmente porque nowadays, hoje em dia, a gente tem bastante bar, que é rooftop, né? Roof significa telhado. Mas nem sempre o telhado em si pode ser aquela cobertura do prédio, sabe? Aquela parte lá de cima. Eu não sei exatamente o nome em português, acho que a gente não tem um nome tão claro para isso. Mas é basicamente aquela cobertura, a última parte lá do prédio. É comum ter vários... É isso, é telhado, teto, cobertura. Tô vendo aqui no Lingui. Telhado, teto, cobertura. Tem vários lugares que eles... Tipo roof bar, um bar no telhado, bar na cobertura e tudo mais, tá? Rooftop e tudo mais. Beleza. Então, ele estava dizendo aqui, vamos voltar para o texto, da casa vermelha com belas flores e com pássaros no telhado. They can't imagine the house. Eles não conseguem imaginar a casa. You have to say to them. Você tem que dizer a eles. Lembra que eu falei que quando algo for dito para alguém, tem que usar logo depois quem foi o alguém? Isso eu estava me referindo ao verbo tell. Então, tell me, dizer a mim. Tell you, dizer a você. Quando se usa o verbo say, que significa dizer, tem que se usar o to. Então, basicamente é a mesma ideia, só que tem uma diferença estrutural. Então, por exemplo, ela me disse um segredo. She told me a secret. Que ela me contou um segredo, essa é a ideia. Agora, se você quiser usar o verbo say, você vai ter que dizer she said to me a secret. É estranho, né? She said to me, ela disse pra mim um segredo, mas é isso mesmo, tá? Continuando. You have to say to them. Você tem que dizer a eles. I saw a house that cost $100,000. Eu vi uma casa que custa $100 mil.
then they can say, it's a pretty house. Então eles podem dizer, é uma bela casa. So, if you say to the adults, se você diz para os adultos, the little prince existed because he was nice. O Pequeno Príncipe existia porque ele era legal. He left and he wanted a sheep. Ele ria, o passado de left. And he wanted a sheep. E ele queria uma ovelha. If you want a sheep, it's clear that you exist. If you want a sheep, se você quer uma ovelha, it's clear, é claro, that you exist, que você existe. Claro não tipo de é claro, it's of course. Claro, enfim, não precisa explicar isso. This information won't help them. Nós temos aqui o verbo will mais a negativa not, que vira won't. Won't é a contração de will mais o not, que é o futuro, né? Então, this information will not help them. Não os ajudará. Ou não fará sentido para eles. They will shake their heads. Eles vão sacudir suas cabeças. Dizendo meio que não, assim, sabe, com a cabeça. Deixa eu anotar won't aqui no nosso vocabulário, que é a contração de will not, que é usado na negativa no futuro, né? Negativa no futuro. Não há uma tradução específica porque depende do verbo. Então, won't help não ajudará. Won't do não fará. Won't eat não comerá. E aí nós temos também a outra palavrinha que é shake. Shake, balançar, tá? Tem bastante música, né? Shake, shake, tipo de balançar o corpo. Mas aqui é they shake their head. They will shake their head. Eles balançarão sua cabeça. And they will think that you live in a dream. E eles acharão que você mora em um sonho. Você está viajando. But if you tell them, mas se você disser a eles, the planet he came from is asteroid B612, o planeta que ele veio de é o asteroide B612, then they will believe you. Então eles acreditarão em você. And they won't ask you any questions. I won't, de novo, né? Antes do verbo. They won't ask you. Eles não te perguntarão nenhuma pergunta. Eles não te farão nenhuma pergunta. Adults are like that. Adultos são assim. To be, mas o like that é ser assim, né? Adultos são assim. E agora nós temos a palavra must, que nós vimos level 1 e nós vimos também em outros capítulos aqui. Must significa dever, significa ter que, é usado bastante para uma coisa assertiva, né? A negativa de must mais o not, ele tem uma peculiaridade na pronúncia. Esse T não é pronunciado, então não vai ser mustn't, vai ser mustn't. We mustn't blame them. Mustn't. Então, esse mustn't é a junção de must mais not, tá? E aí nós temos o verbo blame, que é o verbo culpar, por culpa, ok? Vou anotar também, é um verbo bastante legal, blame, por culpa. Eu acho que ele soa bem e ele é bastante recorrente. Então, we mustn't blame them. Nós não devemos pôr a culpa neles, não devemos culpá-los. Children have to be very patient when they speak to adults. As crianças têm que ser muito pacientes quando elas falarem com adultos, quando elas falam com adultos. But, of course, mas é claro, we who understand life, nós, quem entende a vida, nós que entendemos a vida, we don't care about numbers. We don't care, nós não nos importamos. Vou colocar aqui don't care como não se importar. Don't care, não se importar. Então é uma frase bastante comum. I don't care, eu não ligo, eu não me importo. Tá? Então, voltando aqui, we don't care about numbers. Nós não nos importamos com números. We like to tell a story like a fairy tale. Nós gostamos de contar uma história como um fairy tale, que é um conto de fadas. Fairy tale, conto de fadas. Certo? E aí eu já vou adiantar uma frase que vem a seguir, que é a frase, fairy tale, conto de fadas, que é a frase once upon a time. Quando se trata da frase fairy tale e once upon a time, não precisa saber a tradução de palavra a palavra. Aprenda a frase inteira como elemento só. Fairy tale, conto de fadas, once upon a time. Once upon a time. Era uma vez. É o começo de história, né? Então, voltando para a história. We like to tell a story like a fairy tale. Nós gostamos de contar uma história como um conto de fadas. We like to say, nós gostamos de dizer, once upon a time, there was a little prince
who lived on a planet only a little bigger than himself. Once upon a time, era uma vez, there was a little prince. Havia um pequeno príncipe who lived on a planet, que vivia em um planeta, only a little bigger than himself. Apenas um pouco maior do que ele mesmo. And who needed a friend. E que precisava de um amigo. Vocês estão vendo que esse que, referindo-se a alguém, vai ser who, né? Então, ó, the little prince is somebody who lives in a small planet and who needed a friend. Que precisava de um amigo. Lá em cima também nós temos we who understand life. Nós que entendemos da vida. Então, esse que, referindo-se à pessoa, vai ser o who, tá bom? For those who understand life. Para aqueles que entendem a vida, it would sound much better. Isso soaria. Lembrando que would, usado antes do verbo, faz o verbo ir para o tempo doria. Eat, comer, would eat, comeria. Drink, beber, would drink, beberia. Sound, soar, would sound, soaria. Soaria muito melhor. Vamos agora para a revisão. Eu vou lendo aqui as partes e vocês vão repetindo depois de mim como nós fizemos no level 1, tá bom? Então lembrando que você tem 2 segundos para trazer, tá? Ó, guys, só que dessa vez aqui eu vou falar frases maiores, tá? Se precisar ouvir de novo, você volta. Vamos lá. Porque se eu quebrar a frase em muitas partes, fica muito longo. Vamos lá. I believed that the plane from which the little prince came is asteroid B612. Eu acredito que o planeta do qual o Little Prince veio é o asteroide B612. This asteroid was seen only once through the telescope. Esse asteroide foi visto apenas uma vez pelo telescópio. It was by a Turkish astronomer in 1909. Foi por um astrônomo turco em 1909. He spoke about his discovery at the International Astronomical Congress. Ele falou sobre sua descoberta no Congresso Astronômico Internacional. But nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Mas ninguém acreditou nele porque ele estava usando roupas turcas. Adults do such things. Adultos fazem tal coisa. Fortunately for the reputation of asteroid B612, felizmente pela reputação do asteroide, a Turkish leader made a law that people had to wear clothes like Europeans. Um líder turco fez uma lei que as pessoas tinham que usar roupas como os europeus. The astronomer spoke about his discovery again in 1920. O astrônomo falou sobre sua descoberta de novo em 1920. He was wearing very elegant clothes. Ele estava usando roupas muito elegantes. And this time, everybody accepted his discovery. E dessa vez, todo mundo aceitou a sua descoberta. I am telling you these details about asteroid B612. Eu estou te dizendo esses detalhes sobre o asteroide. And I am telling you its number because adults like numbers. E eu estou dizendo o número dele porque adultos gostam de números. When you tell them that you have a new friend, they never ask you questions about important things. Quando você diz a eles que você tem um novo amigo, eles nunca fazem perguntas sobre coisas importantes. They never ask you, what is the sound of his voice? Eles nunca te perguntam qual é o som da voz dele. What games does he like? Que jogos ele gosta? Does he collect butterflies? Ele coleciona borboletas. They ask, how old is he? How many brothers does he have? Eles perguntam qual a idade dele, quantos irmãos ele tem. How much does he weigh? How much does his father make? Quanto ele pesa, quanto o pai dele faz de grana. If they know these numbers, they think that they know this person. Se eles sabem esses números, eles acham que eles conhecem essa pessoa. If you say to the adults, I saw a beautiful red house with beautiful flowers in the windows and birds on the roof. Se você diz para um adulto, eu vi uma casa vermelha com belas flores nas janelas e pássaros no telhado, they can't imagine the house. Eles não conseguem imaginar a casa. You have to say to them, você tem que dizer a eles, I saw a house that cost $100,000. Eu vi uma casa que custa $100 mil. Then they can say it's a pretty house.
Então eles podem dizer é uma bela casa. So if you say to the adults, the little prince existed because he was nice, he left, and he wanted a sheep. Então, se você diz aos adultos, o pequeno príncipe existiu porque ele era legal, ele ria e ele tinha uma ovelha. If you want a sheep, it's clear that you exist. Se você quer uma ovelha, é claro que você existe. This information won't help them. Essa informação não irá ajudá-los. They will shake their heads and they will think that you live in a dream. Eles balançarão sua cabeça e eles dirão que eles pensarão que você mora em um sonho. But if you tell them the planet he came from is asteroid B612, mas se você disser a eles o planeta que ele veio é o asteroide B612, then they will believe you and they won't ask you any questions. Então eles acreditarão em você e eles não farão mais perguntas, ou mais nenhuma pergunta. Adults are like that. We mustn't blame them. Adultos são assim mesmo, são assim. Nós não devemos culpá-los. Children have to be very patient when they speak to adults. As crianças têm que ser muito pacientes quando eles falarem com adultos. But, of course, we who understand life, we don't care about numbers. Mas é claro, nós que entendemos da vida, nós não nos importamos com números. We like to tell a story like a fairy tale. Nós gostamos de contar a história como um conto de fadas. We like to say, once upon a time there was a little prince. Nós gostamos de dizer, era uma vez, um pequeno príncipe who lived on a planet only a little bigger than himself. Que vivia em um planeta um pouco maior do que ele mesmo. And who needed a friend. E que precisava de um amigo. For those who understand life, it would sound much better. Para aqueles que entendem da vida, isso soaria muito melhor. Muito bem, povo, vamos agora para o Level 3, Chapter 4. Level 3, como vocês sabem, é muito mais complexo e muito mais informativo também do que o Level 2 e 1, tá bom? Então vamos prosseguir para a leitura do Level 3. Let's go. I have serious reason to believe that the planet from which the little prince came is asteroid B612. This asteroid was seen only once through the telescope. That was by a Turkish astronomer in 1909. He made a great demonstration of his discovery at the International Astronomical Congress, but nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Adults are like that. Fortunately for the reputation of asteroid B612, a Turkish leader made a law, under penalty of death, that people should dress like Europeans. The astronomer made his demonstration for the second time in 1920. He was wearing a very elegant suit, and this time everybody accepted his news. I am telling you these details about asteroid B612, and I am telling you its number because adults like numbers. When you tell them that you have a new friend, they never ask you questions about important things. They never ask you what does his voice sound like, what games does he prefer, does he collect butterflies. They ask how old is he, how many brothers does he have, how much does he weigh, how much money does his father make. Only from these numbers they think that they have learned anything about him. If you say to the adults, I saw a beautiful house made of red brick with beautiful flowers in the windows and birds on the roof, they can't imagine the house. You have to say to them, I saw a house that cost $100,000. Then they would say, oh, that's a pretty house. So if you say to the adults, the proof that the little prince existed is that he was cute, that he laughed, and that he wanted a sheep. If you want a sheep, it's proof that you exist. You won't help them. They will shake their heads and treat you like a child. But if you tell them, the planet he came from is asteroid B612, then they will be convinced and they won't ask you any questions.
They are like that. We mustn't blame them. Children should be very patient towards adults. But of course, we who understand life, we don't care about numbers. We like to tell a story like a fairy tale. We like to say, once upon a time there was a little prince who lived on a planet hardly bigger than himself and who needed a friend. For those who understand life, it would sound much truer. Alright. Muito bem, pessoal. Bem parecido com o level 2. Esse daqui tem pouca coisa diferente. Vamos à análise. I have serious reason to believe. Eu tenho razões sérias para acreditar that the planet from which the Little Prince came, que o planeta do qual o Little Prince veio, is asteroid B612. É o asteroide B612. Vamos ver se tem gente tatuada com esse tattoo. Asteroid B612. Olha só. Eu tô procurando aqui em Google Imagens, para quem não tá vendo o vídeo, e tem várias tatuagens com asteroide B612. Tem camisetas, tem várias coisas aqui com B612. Guys, esse livro de fato é maravilhoso, é impactante e tem bastante coisa. Enfim, voltando. The asteroid was seen only once through the telescope. Igualzinho level 2, o asteroide foi visto apenas uma vez pelo telescópio. That was by a Turkish astronomer in 1909. Mesma coisa. Foi por um astrônomo turco em 1909. Aqui já muda um pouquinho. He made a great demonstration of his discovery at the International Astronomical Congress. Essa demonstration é quando você mostra, você apresenta alguma informação, tá? Então ele fez uma demonstração, ele fez uma apresentação da sua descoberta no Congresso Internacional Astronômico. But nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Bem parecido também com o level 2, mas ninguém acreditou nele porque ele estava usando roupas turcas. Adults are like that. Adultos são assim. Bem parecido também, vamos lá. Fortunately for the reputation of asteroid B612, felizmente pela reputação do asteroide B612, a Turkish leader made a law. Um líder turco fez uma lei. Agora tem uma informação extra. Under penalty of death. Under é sob. Então, sob pena de morte. Olha só. That people should dress like Europeans. Que as pessoas should dress. Deveriam vestir-se, deveriam se vestir. Esse like não é o verbo like de gostar. E não é o substantivo like de curtir, né? Não é o substantivo like de... Esse like aqui não é o verbo gostar. Esse like é um demonstrativo. É usado para você comparar duas coisas, ok? Então, like Europeans, como europeus. Então, é só para demonstrar que é como os europeus, como de comparação. The astronomer made his demonstration for the second time in 1920. O astrônomo fez a sua apresentação pela segunda vez em 1920. He was wearing a very elegant suit. Suit, S-U-I-T, é o nome da série da Netflix. Não se fala sweet, guys. Sweet é doce. Esse S-U-I-T, esse I é mudo. Suit. Não faz sentido, né? Ter um I, sendo que ele é mudo, mas ele é. Tá? So he was wearing a very elegant suit. Ele estava vestindo um terno muito elegante. And this time everybody accepted his news. Dessa vez todo mundo aceitou suas notícias, suas novidades. I'm telling you these details about asteroid B612. Mesma coisa, estou te dizendo esses detalhes sobre o asteroide B612. And I am telling you its number because adults like numbers. Estou dizendo seus números. O seu número, né? Porque os adultos gostam de número. When you tell them that you have a new friend, they never ask you questions about important things. Mesmíssima coisa. Quando você diz a eles que tem um amigo, eles nunca fazem perguntas importantes. They never ask you, what does his voice sound like? Eles nunca perguntam como que a voz da pessoa é. Aí nós temos, lembra que a gente acabou de ver o like como demonstrativo? Sound like é como soa. Como soa a voz. Esse like é de como, né? Como soa. Sound like. Como soa a voz dele. É um pouquinho diferente do level anterior. Essa eu quero saber como que ele cheira. Como que é o cheiro dele. É só o título de comparação. What does he smell like? Tá? Então esse like é para saber como que a pessoa faz o que veio antes. Nesse caso, sound like, soa como.
What games does he prefer? Temos o prefer aqui, verbo novo. Que jogos ele prefere? Does he collect butterflies? Ele coleciona borboletas. They ask, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father make? Mesma coisa, né? Quantos anos, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto o pai faz de grana. Only from these numbers they think that they have learned anything about him. Apenas desses números eles acham that they have learned. Have learned é um present perfect, né? Que eles aprenderam, apenas disso eles julgam que eles já aprenderam anything about him. Tudo sobre ele. O learned é a terceira coluna do verbo learn. Learn, aprender. Learned, aprendeu no passado, e learned é a terceira coluna. Dúvidas sobre o present perfect? Ouça nosso episódio 150, se você for aluno do curso, aula 58, 59, 60. If you say to the adults, I saw a beautiful house made of red brick with beautiful flowers in the window and birds on the roof. Legal, aqui ficou mais claro o que ele estava querendo dizer. Ele passou a descrição perfeita da casa e ele disse que ainda assim os adultos não conseguem visualizar o que ele está dizendo, porque os adultos só pensam em coisas mais sólidas, como a grana e tudo mais, né? Eles não têm muito o lúdico. Então aqui nós tivemos uma palavra legal que vale a pena anotar, que é brick. Brick significa tijolo. E red brick, tijolo vermelho, laranja, né? Aqueles tijolinhos, né? Que tem em casas antigas. Brick, tijolo. O bloco, né? É mais bloco, né? Aqueles tijolinhos aqueles tijolinhos, aqueles bloquinhos, né? Bloco. Tá? Então, aqui a descrição foi: I saw a beautiful house. Eu vi uma casa linda. Made of red brick. Feita de tijolo vermelho. With beautiful flowers in the windows. Com belas flores na janela. And birds on the roof. E pássaros no telhado. They can't imagine the house. Eles não conseguem imaginar a casa. You have to say to them, I saw a house that cost $100,000. Eu vi uma casa que custa $100,000. Then they would say, oh, that's a pretty house. Então eles diriam, que casa legal. So if you say to the adults, então se você fala aos adultos, também uma frase bastante repetida nos levels anteriores. The proof that the Little Prince existed. Aqui nós temos uma palavra nova, proof. P-R-O-O-F. Proof é prova. Soa parecido, né? Prova, proof. Então, se você fala aos adultos, the proof that the Little Prince existed, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu, is that he was cute, é que ele era fofo, cute, fofo, legal, fofinho. That he laughed, que ele ria, and that he wanted a sheep, e de que ele queria uma ovelha. If you want a sheep, it's proof that you exist. Se você quer uma ovelha, é prova de que você existe. It won't help them. Isso não os ajudará. They will shake their heads and treat you like a child. Eles vão sacudir as suas cabeças, fazendo o que não, né? And treat you like a child. Aqui nós temos o verbo treat. Treat, que é tratar. They will treat you like a child. De novo, like aqui de comparação, né? Eles te tratarão como uma criança. But if you tell them, mas se você disser a eles, the planet he came from is asteroid B612, o planeta de qual ele veio é o asteroide B612, then they will be convinced. Então eles serão convencidos. Bora anotar o convinced também. Palavra legal. Convinced. Convencidos. Eles serão convencidos. And they won't ask you any questions. Eles não te farão mais nenhuma pergunta. They are like that. Eles são assim mesmo. We mustn't blame them. Nós não devemos culpá-los. Igualzinho no level 2. Children should be very patient towards adults. Ótimo. Então, children should be. As crianças deveriam ser. Lá no level 2, se eu não me engano, ele fala children have to be, né? Aqui é should be. Deveriam ser very patient. Muito pacientes. E nós temos aqui a palavra towards. A palavra towards é uma palavra bastante usada, principalmente quando você quer dar a ideia de em direção a. Por exemplo,
Aqui em São Paulo, quem for de São Paulo vai entender. Se você pega o metrô sentido Tucuruvi, vai ser you take the subway towards Tucuruvi, em direção a. Quando tem uma linha de ônibus, uma linha de metrô em direção a algum lugar, vai ser towards, tá? Só que esse towards também pode significar para com. Para com. Towards. Para com. Ou em direção a. Vou colocar as duas traduções possíveis aqui no nosso material de apoio. Então, children should be very patient towards adults. As crianças deveriam ser muito pacientes para com os adultos. Ok? But of course, we who understand life, mas é claro, nós que entendemos a vida, we don't care about numbers. Nós não ligamos para números. We like to tell a story like a fairy tale. Nós gostamos de contar a história como um conto de fadas. We like to say, nós gostamos de dizer, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet hardly bigger than himself. Era uma vez, havia um pequeno príncipe que morava em um planeta hardly bigger, pouco maior. Se hardly é um pouco, a gente já viu aqui também, mas bora anotar de novo, hardly, que é um pouco maior do que ele mesmo, hardly bigger than himself, right? And who needed a friend, e que precisava de um amigo. For those who understand life, it would sound much truer. Para aqueles que entendem da vida, isso soaria muito mais. E aí nós temos aqui o truer. True é verdadeiro. Truer é mais verdadeiro. Mais verdadeiro. Então isso soaria mais verdadeiro. Final do capítulo, do level 3 do capítulo 4. Muito bem. Vamos agora, pessoal, para a parte final da nossa aula já. A gente vai rever esse capítulo 3 nos mesmos moldes. Eu vou ler a frase aqui, dá 2 segundos e você traduz, tá? Lembrando que eu vou ler frases maiores para não ocupar tanto tempo de aula. Preparados? Let's go. I have a serious reason to believe. Eu tenho uma razão séria para acreditar that the planet from which the Little Prince came is asteroid B612. Que o planeta de qual o Pequeno Príncipe veio é o asteroide B612. This asteroid was seen only once through the telescope. Esse asteroide foi visto apenas uma vez pelo telescópio. That was by a Turkish astronomer in 1909. E foi por um astrônomo turco em 1909. He made a great demonstration of his discovery at the International Astronomical Congress. Ele fez uma ótima apresentação da sua descoberta no Congresso Internacional Astronômico. But nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Adults are like that. Mas ninguém acreditou nele por causa que ele estava usando roupas turcas. Adultos são assim mesmo. Fortunately for the reputation of asteroid B612, felizmente para a reputação do asteroide B612, a Turkish leader made a law under penalty of death. Um líder turco fez uma lei sob pena de morte that people should dress like Europeans. Que as pessoas deveriam se vestir como os europeus. The astronomer made his demonstration for the second time in 1920. O astrônomo fez sua segunda apresentação em 1920. He was wearing a very elegant suit. Ele estava vestindo um terno muito elegante. And this time everybody accepted his news. E dessa vez todos aceitaram suas novidades. I'm telling you these details about the asteroid, and I'm telling you its number because adults like numbers. Estou te dizendo todos esses detalhes sobre o asteroide, estou te dizendo o seu número, porque adultos curtem números. When you tell them that you have a new friend, they never ask you about important things. Quando você diz a eles que você tem um novo amigo, eles nunca perguntam sobre coisas importantes. They never ask you, what does his voice sound like? What games does he prefer? Eles nunca te perguntam como que a voz dele soa, que jogos ele prefere. Does he collect butterflies? Ele coleciona borboletas? They ask, how old is he? How many brothers does he have?
How much does he weigh? How much money does his father make? Eles perguntam qual a idade dele, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto dinheiro o pai dele tem. Only from these numbers they think that they have learned anything about him. Apenas com esses números eles acham que eles aprenderam tudo sobre ele. If you say to the adults, I saw a beautiful house made of red brick with beautiful flowers in the windows and birds on the roof. Se você diz aos adultos, eu vi uma bela casa feita de tijolos vermelhos com flores nas janelas e pássaros no teto, no telhado. They can't imagine the house. Eles não conseguem imaginar a casa. You have to say to them, você tem que dizer a eles, I saw a house that cost $100,000. And then they would say, oh, that's a pretty house. Você tem que dizer a eles que viu uma casa que custa $100 mil. Então, eles dirão, que casa legal. So if you say to the adults, então se você diz aos adultos, the proof that the little prince existed is that he was cute, that he laughed, and that he wanted a sheep. A prova que o pequeno príncipe existiu é que ele era fofo, ele ria e ele queria uma ovelha. If you want a sheep, it's proof that you exist. Se você quer uma ovelha, é prova de que você existe. It won't help them. Isso não os ajudará. They will shake their heads and treat you like a child. Eles balançarão sua cabeça e tratarão você como uma criança. But if you tell them the planet he came from is asteroid B612, then they will be convinced. Mas se você disser a eles o planeta de que ele veio é o asteroide B612, então eles ficarão convencidos. And they won't ask you any questions. E eles não te farão mais nenhuma pergunta. They are like that. We mustn't blame them. Eles são assim mesmo. Nós não devemos culpá-los. Children should be very patient towards adults. As crianças deveriam ser muito pacientes para com os adultos. But, of course, we who understand life, we don't care about numbers. Mas é claro, nós que entendemos da vida, nós não nos importamos com dinheiro, com números, sorry. We like to tell a story about a fairy tale. We like to tell the story like a fairy tale. Nós gostamos de contar a história como um conto de fadas. We like to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet hardly bigger than himself. Nós curtimos dizer, era uma vez, havia um pequeno príncipe que morava em um planeta pouco maior do que ele mesmo. And who needed a friend, e que precisava de um amigo. For those who understand life, it would sound much truer. Para aqueles que entendem a vida, isso soaria muito mais verdadeiro. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para o final da aula agora definitivamente, tá? Eu já encerro minha participação por aqui. Eu agradeço muito por terem ouvido esse podcast. Fica até o final aí, porque agora eu vou colocar o audiobook original com a leitura desse trecho que nós estudamos, tá bom? Bastante palavra bacana, mas um capítulo mais fácil de ser compreendido, né? Tô ansioso para chegar no próximo capítulo, porque vai haver uma interação maior entre os dois, imagino eu, ok? Então, obrigado por ouvirem, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar suas opiniões. Você pode ir lá no Instagram, na imagem desse episódio, dizer o que você achou dele, se você achou legal e tal. Você pode ir no Spotify agora também comentar aí as suas impressões, tá bom? Sempre comente, é legal porque a gente vai ser entregue para mais pessoas, ok? Então fica com o final da aula aí. Muito obrigado pela participação. A próxima aula vai ser a gente dissecando só a parte original do livro, como de costume. Então vejo vocês, guys, na próxima aula. Bom restante de episódio e tchau. I have serious reason to believe that the planet from which the little prince came is the asteroid known as B612. This asteroid has only once been seen through the telescope. That was by a Turkish astronomer in 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress in a great demonstration, but he was in Turkish costume, and so nobody would believe what he said. Grown-ups are like that. Fortunately, however, for the reputation of asteroid B612, a Turkish dictator made a law that his subjects, under pain of death, should change to European costume. So in 1920, the astronomer gave his demonstration all over again, dressed with impressive style and elegance. And this time, everybody accepted his report.
If I've told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on account of the grown-ups and their ways. Grown-ups love figures. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any question about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Instead, they demand, how old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? How much money does his father make? Only from these figures do they think they have learned anything about him. If you were to say to the grown-ups, I saw a beautiful house made of rosy brick with geraniums in the windows and doves on the roof, they would not be able to get any idea of that house at all. You would have to say to them, I saw a house that cost £4,000. Then they would exclaim, oh, what a pretty house that is. Just so, you might say to them, the proof that the little prince existed is that he was charming, that he laughed, and that he was looking for a sheep. If anybody wants a sheep, that is a proof that he exists. And what good would it do to tell them that? They would shrug their shoulders and treat you like a child. But if you said to them, the planet he came from is asteroid B612, then they would be convinced and leave you in peace from their questions. They are like that. One must not hold it against them. Children should always show great forbearance towards grown-up people. But certainly, for us who understand life, figures are a matter of indifference. I should have liked to begin this story in the fashion of the fairy tales. I should have liked to say, once upon a time there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself, and who had need of a friend. To those who understand life, that would have given a much greater air of truth to my story.